Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, aleluia, Jesus, que está em Hebreus, no versículo 26, aleluia, Jesus, só o 26, irmãos. Mas eu peço, irmãos, que vocês compartilhem a palavra, que vocês deixem suas curtidas, irmãos, que muitos estão ouvindo, não estão deixando a curtida. Eu peço que vocês me ajudem, irmãos, com umas curtidas, com seus comentários, amém? Deus abençoe. Então a palavra de hoje diz assim: porque se voluntariamente continuarmos pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo colérico que está a ponto de consumir os adversários. Olha só, irmãos, a advertência que o Senhor traz para nós no dia de hoje, aleluia, Jesus. Nós sabemos, irmãos, que existe pecados para a vida e pecados para a morte. Mas só que tem um porém, aleluia, Jesus. Se você fica pecando, aleluia, Jesus, e se você pede perdão e não faz mais, aleluia, Jesus, aí sim, aí Deus perdoa, né, os teus pecados. Só que aqui Paulo ele vai nos dar uma direção, ele vai dizer assim, ó, que se voluntariamente, se nós continuarmos pecando, aleluia, Jesus, mesmo depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aí o que ele vai dizer, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas na verdade é uma terrível expectativa de juízo, pensa só, irmãos. A gente conhecer a verdade do Senhor e a gente continuar no erro. Porque não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Existem pecados que você pode se arrepender e não fazer mais. Mas existem pecados, aleluia, Jesus, que é para a morte. Principalmente, aleluia, Jesus, esses pecados que Paulo está falando aqui, que se você conhece, aleluia, Jesus, a palavra, você conheceu a glória de Deus, você conheceu os mistérios de Deus, você conheceu o caminho da verdade, você foi até batizado no Espírito Santo, foi usado por Deus. E simplesmente, como que uma pessoa não vigia? Ou de repente uma pessoa não consegue suportar as provações que passa. Aleluia, Jesus. Infelizmente, irmãos, a gente olha pessoas assim que a gente pensa que é forte, fala tão bonito, fala tanto de santidade, e de repente a pessoa cai. Mediante uma provação, aleluia, Jesus. Quantos irmãos estão hoje afastados da presença de Deus e não conseguem se voltar, não conseguem achar força para se voltar para o Senhor? Por quê? Porque não conseguiram suportar, aleluia, Jesus. Estão hoje, aleluia, Jesus, pecando e não consegue se voltar mais para a presença do Senhor. Mas Paulo dá a entender também, irmãos, que se você sabe que aquilo é errado, se você conhece a verdade e você fica entrando em pornografia e você sabe que isso é errado, e como é que você continua entrando em pornografia se você sabe que é errado isso, irmãos? Como é que a gente vai entrar, aleluia, Jesus? Como é que nós vamos continuar errando ali, irmãos? Aleluia, Jesus. Mesmo conhecendo a verdade, aleluia, Jesus, que não é para mentir, a pessoa mente, não tem temor ao Senhor, aleluia, Jesus. Porque quando você conta a verdade, você não precisa ter medo. Deus vai pelejar por você, ninguém vai se levantar contra você.
Mas se você mentir para a pessoa e a pessoa descobrir, você será envergonhado. Aleluia, Jesus. E vão dizer para você, nossa, que mentiroso, né? Diz que é servo de Deus. Como é que um servo de Deus pode mentir? Quem mente é servo do diabo. Porque é o diabo que é o pai da mentira. Então, se você mente, você é filho do diabo, não filho de Deus. Desculpa dizer, mas é uma verdade. Como é que a gente pode se dizer que a gente serve a Deus e fica mentindo? Sendo que a própria Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, como é que a gente pode ficar errando dessa forma, mesmo sabendo que é errado? Meus irmãos, olha o que a palavra está dizendo. A pessoa está numa expectativa terrível do fogo do inferno, do juízo de Deus. Pensa só, irmãos. Você querer passar a perna no teu irmão, o que vai acontecer? Você vai perder tudo o que Deus te deu. Aleluia, Jesus. E aquelas pessoas, aleluia, Jesus, que recebem a bênção de Deus e se afastam, aleluia, Jesus, ou Deus prospera a pessoa para que ela venha ter uma família feliz, abençoar a esposa, os filhos. O que o cara faz? O cara pega e começa a trair a mulher. Aí quer largar da mulher, porque de repente a outra lá ganha bem, ele ganha bem. Não, nós dois ganhamos bem, então vamos fugir nós dois, vamos embora nós dois. O que vai acontecer? É morte na certa. É morte na certa, irmãos. Tem pessoas que Deus faz descer a cova assim. Tem uns que viram, perde tudo, perde tudo. Como é que você vai usar o que Deus te deu para atrair a tua esposa? Isso não existe. Aleluia, Jesus. Então o juízo de Deus virá sim sobre a vida dessa pessoa, se ela não se arrepender. Mas contudo ainda Deus age com misericórdia e pode ser que a pessoa se arrependa disso. Aleluia, Jesus. Mas com Deus não se brinca, irmãos. A gente pode brincar com o ser humano, mas com Deus não se brinca. É muito sério isso. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção, que a gente não venha ficar errando, irmãos, perante o Senhor, porque é muito sério. Com Deus não se brinca. Ou a gente se conserta, ou a gente pode perder a salvação. Então conserta a tua vida enquanto é tempo. Sai dessas pornografias, sai desse negócio de jogo, sai desse negócio de futebol, que isso não é de Deus. Jogo não é de Deus. Bebida não é de Deus. Saia disso enquanto é tempo. Saia da vaidade enquanto é tempo. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção em nome de Jesus. E se você achar que eu estou errado, peça confirmação ao Espírito Santo, que ele vai te confirmar. Amém? Deus abençoe.